compartilhar aqui com vocês a apresentação. Ótimo. Muito bem, boa tarde. Estas são as leituras de John Finnes. Eu sou o professor Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo e hoje nós vamos seguir conversando um pouco sobre os requisitos básicos da razoabilidade prática. Nós já vimos que a razoabilidade prática é um bem do qual nós devemos participar e é o bem que comanda a própria organização da nossa vida em busca dos outros bens. E que no exercício da razoabilidade prática, nós devemos seguir alguns requisitos. Esses requisitos incluem, até agora, a ideia de que nós temos que ter um plano de vida razoável, ou seja, a gente tem a obrigação de pensar em um nosso projeto de vida. Nós não devemos viver simplesmente à toa, né? Então, é bem razoável, não é nada complicado. A segunda ideia é que, entre os valores, nós não devemos ter uma preferência arbitrária. É lógico que nós vamos escolher aqueles valores para os quais nós nos inclinamos mais. Mas isso não é algo arbitrário. E, finalmente, nós chegamos ao tema de hoje, né, que é o pequeno item 5.4, onde ele fala que nós também devemos evitar preferências arbitrárias entre pessoas. E, particularmente, né, a preferência arbitrária a ser evitada entre pessoas, frequentemente é uma preferência arbitrária entre nós mesmos e a nossa satisfação pessoal e aqueles que estão à nossa volta. Curiosamente, esses requisitos que mandam evitar preferências arbitrárias, eles vão se combinar, como a gente vai ver aqui no correr dessa fala. Bom, então o Finnes ele coloca no item que qualquer ser humano busca realizar os bens humanos básicos. Qualquer ser humano pode buscar o próprio florescimento. Pode acontecer de ter alguns seres humanos que, de maneira tola, abdicam da possibilidade ou do desejo de buscar a sua realização, né? E, infelizmente, nós vamos encontrar na vida essas pessoas, né? Que é, basicamente, gente que desistiu de viver uma vida significativa e adotou a possibilidade, talvez, de simplesmente viver sem imaginar um propósito, um sentido, alguma forma de realização, algo que torne a vida significativa. Então, uma coisa que é curiosa na ideia de bens humanos básicos é que, apesar de eu ter a identificação dos bens humanos básicos e apesar de nós possuirmos uma razão capaz de identificar esses bens e de buscar esses bens, mas não há nada que nos obrigue a participar do bem da razoabilidade prática. Não há nada que nos obrigue realmente a elaborar um plano de vida razoável, a não ter preferência arbitrária entre valores, a não ter preferência arbitrária entre pessoas. Então, o florescimento pessoal é, sobretudo, uma opção e um projeto. Então, daí a gente já pode entender que, evidentemente, os seres humanos que buscam o seu florescimento pessoal, eles vão estar numa situação de maior realização do que aqueles que não fazem. Mas isso não significa que todo mundo seja obrigado a buscar uma vida significativa e a participar, em alguma medida, dos bens humanos básicos. E nós até podemos notar que, muito frequentemente, à nossa volta, que a gente vai perceber que as pessoas, elas fazem exatamente o contrário, né? Elas não são lá muito razoáveis, né? Elas não têm um plano de vida, né? Às vezes o plano de vida delas é absolutamente insustentável, né? Você é capaz de ver que aquela maneira como aquele indivíduo está vivendo, por exemplo, ou ele vai ficar doente, ou ele vai ficar só, ou ele vai fracassar na obtenção dos meios da própria subsistência, ou ele vai fazer as pessoas que gostam dele infelizes, ou vai perder os amigos, ou a esposa, né? Então, a gente nota à nossa volta que é mais comum do que a gente desejaria pessoas que não têm um plano razoável de vida, né? Então, fica um alerta aí para a gente, né?
Participar da razão prática é pensar a vida de maneira razoável, e pensar a vida de maneira razoável é escolher prioridades, escolher projetos, escolher realizações que tornem a nossa vida significativa. Né? Há 1000 maneiras de fazer isso. Né? Só que a inércia não é uma delas. Né? A inércia da razão, a preguiça da razão, é praticamente abrir mão do dom da vida. Né? Porque o dom da vida para o ser humano, ele é completamente realizado quando o ser humano utiliza-se das ferramentas dos quais ele é provido como ser humano, né? E a nossa ferramenta característica é a razão, e nós utilizamos essa ferramenta para o nosso crescimento, para o nosso florescimento, para a nossa realização pessoal. Então, abrir mão disso, né, é uma tolice. Bom, e aí o Finis ele vai falar dessa possibilidade comum a todos, mas que não é nem sempre buscada por todos, e ele vai comentar que, bom, eu quero, ou qualquer um de nós quer, o seu florescimento pessoal, quer viver uma boa vida, não é? E embora nós saibamos que os outros também estão na mesma busca, né? Aquilo ali não é da nossa conta, né? Então, evidentemente que é uma participação no bem da sociabilidade, uma participação no bem da amizade, quando eu adentro, participo do valor da amizade por meio da solidariedade, quando eu me preocupo com o meu semelhante e com o bem do meu semelhante, né? Quando eu procuro cultivar e participar dessas formas desse bem humano extraordinário chamado amizade. Mas a sobrevivência dos outros pode não ser de grande interesse para nós, né? Talvez eu viva, por exemplo, o bem da amizade como uma mera coexistência com os meus semelhantes, de maneira que eu procuro, pelo menos não de propósito, né? Procuro não atrapalhar ou não impedir que eles se realizem. Procuro me manter dentro dos limites da convivência pacífica e das trocas voluntárias. E deu, né? Então eu faço ali o básico da participação no bem humano básico da amizade, mas não estou assim tão preocupado com a sobrevivência, a aquisição de conhecimento, a apreciação estética e as outras formas de realização dos meus semelhantes. Não estou tão preocupado com aquilo, né? Eu não quero atrapalhar. Eu até acho bom que aconteça, mas não estou particularmente interessado no bem dos outros, digamos assim, né? No entanto, ainda que haja esse fato, ele não justifica que aqueles bens não são importantes. Né? Então, o fato de eu buscar o meu florescimento pessoal não permite que eu diga a minha busca é mais importante que a dos outros. Né? O fato de que a busca pelo florescimento pessoal dos outros não ser de meu interesse imediato também não me permite afirmar que a busca deles não tem qualquer importância. Então, evitar preferências arbitrárias entre pessoas é para nós um bom alerta quanto àquela forma de vício que é o egoísmo, né? Que é quando se chega ao ponto não só de ignorar as necessidades alheias, como também de negá-las e negar o direito aos outros de buscar a sua própria felicidade. Quando a gente passa a indagar sobre nosso plano coerente de vida, e quando a gente passa a considerar e aceitar que os outros seres humanos também têm planos razoáveis de vida e têm o direito de possuir planos razoáveis de vida, nós começamos a indagar, afinal de contas, quais são os limites razoáveis para que eu exerça a minha busca pela minha autorrealização. Né? Então, se eu sei que é importante a busca pelo florescimento pessoal, se eu sei que eu até posso priorizar a minha própria busca, afinal de contas, o meu ser, né? O meu ser racional, o meu ser que tem desejos, o meu ser que tem inclinações e preferências, o meu ser é a minha referência para a participação dos bens humanos básicos. Então, é razoável, não é um absurdo, que
na busca da realização e da participação nos bens humanos básicos que eu tenho uma certa preferência por me realizar, né? Porque eu tenho uma certa preferência pela minha própria realização. Então, tudo bem. Então, é aceitável que o indivíduo se coloque em primeiro lugar. Não é algo irracional, não é algo tolo, né? Mas, se eu sou um indivíduo que utilizo e quero participar do bem da razoabilidade prática, e se eu sou, portanto, uma pessoa que não só tem um plano coerente de vida, não só não faço distinção arbitrária entre valores, mas eu também procuro perceber que os indivíduos à minha volta também podem ter um plano coerente de vida, eles também podem ter opções por valores, né? Eles também estão na mesma busca que eu. Então, qual é o limite da minha preferência pela minha própria realização? Né? Então, esse é um belo problema ético, né? Bom, e aí o que vai acontecer aí, né? Eu vou entrar naquela discussão relativa à regra de ouro, né? A regra de ouro, ela é aquele postulado que é judaico-cristão, né? De que eu devo fazer aos outros aquilo que eu desejo que façam comigo, ou eu devo me comportar com relação aos outros da mesma maneira que eu desejo que os outros se comportem com relação a mim, né? Então, a figura desse indivíduo que segue a regra de ouro, ela é uma boa representação dessa ética que decorre do requisito de evitar preferência arbitrária entre as pessoas. Então, quando eu evito preferência arbitrária entre pessoas, né, e particularmente entre eu e os outros, né, quando eu evito essa preferência arbitrária, eu estou no caminho de realizar um ideal ético que é representado na cultura judaico-cristã pela regra de ouro e na filosofia mais moderna é representado pela ideia da universalização, né? Ou seja, eu só posso adotar uma conduta ou fazer um julgamento ético, ele só vai ter validade se aquele julgamento puder ser universalizado, né? Então, quando eu aponto uma conduta, quando eu tomo uma decisão, quando eu faço um julgamento, o padrão para verificar se aquele julgamento realmente é bom se esse julgamento aqui for universalizado, ele vai gerar um bom resultado, é possível universalizar aquilo, né? Um exemplo disso, por exemplo, a mentira, né? Se eu universalizar a mentira como regra de conduta, eu torno a convivência humana impossível, né? Porque ainda que algumas pessoas mintam, mas no dia a dia, a maior parte das nossas relações, né, ela é baseada na confiança, né? A confiança no cumprimento de um contrato, até a confiança, às vezes, entre um bando de criminosos de que eles vão repartir o produto do seu crime, né? Então, se a mentira fosse levada a uma regra universal, a nossa convivência se tornaria impossível, né? Então, são critérios que decorrem do requisito da razoabilidade prática. Bom, e se eu estou seguindo a razoabilidade prática, e se eu estou em busca de limites, e se a tradição judaico-cristã me dá uma dica, né? Olha, eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, ou eu tenho que imaginar que o outro ele não deve estar numa posição onde eu não gostaria de estar, né? Ou se eu sigo o critério da universalização e digo, olha, para que essa situação aqui exista, para que ela passe no teste de correção, esse julgamento, essa decisão, ela teria que ser universalizável. Se não for, tem alguma coisa errada com ela, né? Então, e aí como é que eu faço para, dentro de uma sociedade bem ordenada, tentar encontrar esse limite, né? Então, na filosofia clássica, esse limite era dado pelo recurso heurístico do observador ideal, né? O que é um recurso heurístico, né? Heurístico vem daquela palavra eureka, né? Descobrir, né? Então, um recurso heurístico é um expediente, né? Uma fábula, uma ficção, um conceito, uma ideia, né? Uma técnica, né? Um recurso heurístico é uma ferramenta que me permite descobrir alguma coisa, né?
E a ferramenta clássica para encontrar os limites dos julgamentos e dos comportamentos, levando em conta a regra que manda evitar preferências arbitrárias entre as pessoas, né, o recurso heurístico era o observador ideal. Né? E o que é isso? É aquela questão de que, bom, se eu vou tomar uma determinada decisão com relação, por exemplo, ao trabalho, ao emprego, né, a busca do conhecimento, a própria apreciação estética, né, a realização do bem da amizade, né, ou até a minha busca religiosa. Eu vou imaginar, bom, se eu tivesse uma condição de olhar o conjunto dessa sociedade bem organizada, né, e eu pudesse observar, desse ponto de vista, a minha busca pela minha realização, né? Eu quero realizar, então, o valor vida, o valor sociabilidade, a apreciação estética. Será que os projetos e decisões que eu tomo, né, do ponto de vista de um observador ideal, eles podem estar comprometendo a busca da própria realização por outras pessoas? Né? Então, o observador ideal é uma ficção de alguém que está colocado num ponto mais alto, digamos assim. Esse observador ideal, ele tem uma preocupação com todos e com cada um, e ele é um observador ideal benevolente. E ele é um observador ideal que, se tivesse ao alcance dele, todos teriam as condições mínimas de perseguir a própria realização. Então, um exercício para determinar os limites do nosso egoísmo, digamos assim, né? Os limites da nossa preferência em buscar o nosso próprio bem, né? É a figura do observador ideal. Então, eu tento me destacar um pouco de mim mesmo, né? E tento observar a partir da perspectiva de alguém que está olhando não apenas a si próprio, não apenas as suas próprias prioridades, mas ele está olhando o desenho de uma comunidade bem ordenada, onde todos devem ter acesso às condições de procurar a própria realização. O recurso heurístico moderno é o contrato social. Né? O contrato social não é o único, né? Mas é o principal. Né? E o contrato social, diferentemente do recurso do observador ideal, no contrato social, eu tenho ali um grupo de indivíduos livres que vão concordar em criar as regras básicas para fundar uma sociedade. Só que, dentro da figura do contrato social, eu não tenho bens humanos básicos. Né? Na figura do contrato social, o que os indivíduos têm é liberdade. Além de ter liberdade, eles têm medo. Além de ter medo e liberdade, eles têm um grande desejo de sobreviver. E, a partir dali, eles vão fazer um contrato para organizar uma comunidade. Tanto que, se você pegar, por exemplo, o contrato social de Thomas Hobbes, por exemplo, o contrato social hobbesiano, ele é um contrato que ele é compatível com o regime tirânico, desde que aquela tirania permita que as pessoas não sofram uma morte violenta. Então, em troca da proteção contra a morte violenta, aqueles homens livres, na posição do contrato social, na posição ali do estado de natureza, aceitariam uma autoridade tirânica terrível, que, por ser assim tão atemorizante, ela protegeria todos da morte violenta. Então, mas e os outros bens humanos básicos? Disso aí, desse mínimo aí, o contrato social, ele não trabalha. Né? Essa é uma crítica que o Finis vai fazer ao modelo de contrato social do John Rawls, né? Que é um modelo de contrato social bem mais moderno. Né? O John Rawls, ele trabalhou com aquela ficção de indivíduos numa posição original. Nessa posição original, eles estão, digamos assim, purificados do seu egoísmo por conta do véu da ignorância. E o véu da ignorância aqueles indivíduos ali na posição original, eles precisam
bolar, criar uma sociedade bem ordenada, só que eles não sabem em que posição eles estarão quando o véu for descerrado, né? Então, a ficção de John Rawls, né, a versão dele do contrato social é uma versão que coloca os indivíduos no que ele chama de posição originária. Nessa posição originária, eles têm poucas preocupações. Eles estão preocupados que as pessoas vão ter que ter liberdade, elas vão ter que ter riqueza, elas vão ter que ter oportunidades, e elas têm que ter respeito próprio. Então, as pessoas estão preocupadas em, quando passarem para o lado de lá, para o lado da sociedade já constituída, eles não querem abrir mão, né, de liberdade, riqueza, amor próprio e oportunidade. Eles querem ter isso, né? Só que o John Rawls, mais uma vez, né, como é típico do contrato social moderno, ele não está preocupado com outros valores humanos básicos que, digamos assim, só poderiam ser percebidos dentro da vida em sociedade, né? Então, o Finis vai dizer assim, olha, não é porque dentro da posição original do John Rawls, né, e ali, estando ali com a mente limitada pelo véu da ignorância, né, e não é porque ali, naquela posição original, os indivíduos só podem perceber 4 valores essenciais, né? E aí, repito, quais são esses 4 valores essenciais, né? Eles estão ali preocupados com liberdade, oportunidade, riqueza e autoestima. É tudo com que eles conseguem se preocupar, é tudo que eles preveem para tentar organizar uma sociedade bem ordenada, né? Mas o Finis vai dizer, olha, ainda que na posição original eles não pudessem perceber nada além disso, mas isso não significa que outros valores que se tornam claros quando se está diante de uma sociedade em funcionamento, né, não sejam possíveis de ser adotados, né? Então, o Rawls fala, né, aquilo que é decidido na posição original, levando em conta aqueles 4 valores, serão ajustes imparciais que poderão bem ordenar uma sociedade, né? E aí o Finis vai dizer, olha, mas tudo bem, eu até posso afirmar isso, né? Então, aquilo que eu combino dentro da condição original, baseado nesses 4 valores, serão realmente decisões imparciais que poderão afetar toda uma sociedade. Tá, mas isso não significa que outros valores dos quais se possa tomar conhecimento, já levando em conta a sociedade como ela ou levando em conta a vida humana em sua plenitude, né, que outros valores básicos não possam ser tomados em consideração. Né? Então, aí, Finis vai dizer, né, uma coisa que a gente já comentou no nosso último encontro, né, Rawls está de uma maneira um tanto quanto arbitrária, eliminando da consideração de preferências arbitrárias, ele está eliminando a sociabilidade, ele está eliminando a apreciação estética, ele está eliminando a recreação, ele está eliminando a religião, né? Então, tem vários valores humanos básicos que ele está retirando, e detalhe, para fins, ele vai dizer, olha, e o Rawls ele não dá uma justificativa razoável de por que ele não colocou ali, né? Foi algo assim que não coube no modelo dele, então pronto, né? E aí qual é a questão? Quando o Rawls propõe um contrato social baseado apenas naqueles valores que estão presentes lá na condição original, ele está, digamos assim, criando um desenho de uma sociedade que ela é menos propícia ao bem comum, ela é menos propícia à realização do potencial humano, né? Então, esse é a questão que ele vai colocar, né? Essa é a crítica que o Rawls faz, que o Rawls recebe do Finis, né? Muito bem.
Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu vou parar a nossa gravação. A gente não vai ter encontro na próxima semana. Eu vou